Olá, alunos do Medcel, eu sou a Alicia e hoje vamos a uma aula de geriatria. E nessa aula a gente vai ver aspectos biológicos do envelhecimento. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que é envelhecimento. Então, gente, tenham em mente que envelhecimento é um processo individual, multifatorial, e que cada um apresenta de uma maneira e a nível populacional as pessoas vão ser muito diferentes quanto aos seus aspectos do envelhecimento. Por isso que é importante a gente conhecer sobre envelhecimento para conseguir prevenir as doenças advindas do envelhecimento. Da parte legal, o que é envelhecimento, o que é considerado idoso aqui no Brasil? Então, acima de 60 anos é considerado uma pessoa idosa aqui no Brasil. Em alguns países desenvolvidos, essa idade é acima de 65 anos. Mas isso é muito controverso. Afinal de contas, existem marcadores biológicos para o envelhecimento, e um deles é o início da menopausa das mulheres. Então, a gente começa a envelhecer ao redor mais ou menos dos 30 anos de idade, com alguns marcadores específicos, como, por exemplo, a menopausa nas mulheres. Mas é importante entender que cada um tem o seu processo de envelhecimento, que vai depender de como a pessoa previne fatores do envelhecimento, como exercício físico, dieta, tratamentos médicos, e se ela tem alguma doença que vai contribuir para um avançar do envelhecimento. Para que isso é importante? Isso está sendo cada vez mais importante e eu acredito que é um assunto da moda para cair nas provas de residência. Por quê? Por conta do envelhecimento populacional. Então, tem se discutido muito reformas da Previdência, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais no Brasil. Então, a expectativa de vida hoje em dia é de 74 anos de idade, portanto, não dá para o indivíduo parar de trabalhar com 50 anos de idade e uma previdência sustentá-lo durante mais 25 anos. Então, esse é um assunto na moda, preste atenção, porque pode cair na prova de vocês esse ano. Dá uma olhada nesse gráfico, olha só. Esse gráfico, aqui em azul escuro, está falando do ano de 2000, em azul claro, em 2035. Olha o que está acontecendo com a população. Aqui é homens e aqui é mulheres. Tá? Então, no ano 2000, a gente tinha uma população muito maior de jovens, enquanto que em 2035 a gente vai ter uma população maior de idosos, aqui com o azul claro. A mesma coisa nas mulheres. Olha como as mulheres eram mais prevalentes aqui em idades jovens e como isso vai se acentuando aqui nessa pirâmide etária. Lembrando que a pirâmide sempre é maior aqui nas mulheres. Olha só, vamos comparar só aqui em cima para vocês verem. Aqui as mulheres representam um número maior do que os homens. Por quê? Porque as mulheres, elas têm uma expectativa de vida maior, elas se cuidam mais, elas procuram mais a medicina preventiva e elas têm um estilo de vida mais saudável, fumam menos, bebem menos, por isso elas vivem mais do que os homens. A importância de a gente conhecer envelhecimento, então é por isso a nossa sociedade, a nossa população está envelhecendo no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, que isso está mais avançado. Bom, o principal que vocês precisam saber nessa aula é a diferença entre senilidade e senescência, porque isso é cobrado para vocês nas provas. Então, o que é isso? Senescência são alterações do envelhecimento normal. Todo mundo que vai envelhecendo tem alterações de senescência. Lembra, está na essência do envelhecimento. Então, não tem como fugir dessa daqui. Já a senilidade são alterações que acontece no organismo por doenças que são comuns nos idosos. Então, senilidade você só vai ter se você ficar doente. Agora, da essência aqui de ser senil, você não escapa. Então, vamos dar um exemplo. Então, senescência, aquilo que está na essência que a gente vai ter. Presbiopia, presbiacusia, então isso é normal do envelhecimento. Você começar a não enxergar de perto, precisar de lente corretiva, a xerodermia, alterações tróficas genitais, uma diminuição do metabolismo, isso acontece em todas as pessoas. Já a senilidade é um envelhecimento patológico. Isso é importante a gente saber, parece uma bobagem,
Mas tem gente que acha que porque a pessoa tem 90 anos, por exemplo, e ela está num quadro depressivo porque ela perdeu o filho e às vezes já até perdeu o neto, é normal. É normal uma pessoa estar com depressão, com 80 anos, coitado, já sofreu tanto nessa vida. Não é normal. É normal o idoso não ter dente, né? Porque também o dente já tem lá 90 anos. Não é normal. Isso tem que ser investigado e tem que ser tratado. Assim como também não é normal um idoso com alteração de memória. Todas essas funções, elas são possíveis do indivíduo carregar para o resto da sua vida. Tá? Então, catarata, demência, osteoartrose, perda dentária, incontinência urinária, hipotireoidismo, tudo isso pode ser evitado e isso não é normal do envelhecimento. E aí, vamos ver se você já consegue responder uma questão sobre isso? Assinale a alternativa que contém apenas características da senescência, ou seja, aquilo que é da essência do envelhecimento, aquilo que você não consegue fugir. Vamos lá. Boca seca? Sim. Perda dentária? Não. Já vimos que o idoso pode chegar até o final da vida com todos os seus dentes. Catarata? Não. Xerodermia? Sim. B. Redução da capacidade de trabalho? Não, a gente tem aí o Oscar Niemeyer, que trabalhou até os 104 anos. Não é comum. Para cada pessoa assim, a gente tem várias pessoas acamadas, tá? Mas isso não é normal do envelhecimento. Xerodermia, sim. Depressão também não é normal, nem perda dentária. Até agora nenhuma. Isolamento social? Claro que não. Isso é uma das coisas que a gente deve evitar mesmo. Xerodermia, sim. Catarata, não. Osteoartrose também não. D. Presbiacusia? Sim. Xerodermia, sim. Diminuição do metabolismo basal, metabolismo mais devagar no idoso. Boca seca? Sim. Então, vamos ficar com essa por enquanto. E, boca seca? Sim. Incontinência urinária? Não. Incontinência urinária não é normal, tem que ser investigada. Presbiopia, xerodermia. Então, ficamos com a alternativa D de dado. Tá? Quais são as coisas que contribuem para o envelhecimento de uma pessoa? Então, basicamente, são essas, e são nessas coisas que a gente vai agir para avisar um envelhecimento saudável. Então, os genes, é difícil a gente atuar aqui numa modificação genética do envelhecimento, então, toda aquela história genética que você traz dos seus antepassados de envelhecimento, a nutrição, como que é a dieta da pessoa, o estilo de vida, se fuma, se bebe, se faz atividade física ou não, se é sedentário, o ambiente, um ambiente de trabalho mais pesado, um ambiente de maior estresse, um ambiente mais tranquilo, e o acaso também determinando principalmente aquelas alterações e mutações do DNA. Então, essas são as coisas que contribuem para o envelhecimento de uma pessoa. E aí a gente tem várias teorias de envelhecimento que vocês não precisam saber de cor. O importante dessa aula é você saber a diferença entre senilidade e senescência e ter uma noçãozinha aí de algumas teorias do envelhecimento. Então, se a gente for falar de teoria do envelhecimento, que só vou dar uma passada para vocês saberem como que se teoriza esse ato de envelhecer, a gente tem as teorias estocásticas e as teorias sistêmicas do envelhecimento. O que é estocástico? As teorias estocásticas são as teorias do envelhecimento que acontecem por acaso. São eventos que acontecem no organismo por acaso e que não são determinantes de um estilo de vida ou de alguma dieta que você adotou durante a sua vida. Então, olha, dessas teorias estocásticas, o que a gente tem aqui? A teoria do uso e do desgaste, que diz, por exemplo, que o indivíduo teve infecções, internações, cirurgias, e isso foi usando e desgastando o corpo dele. Teoria dessa que é uma teoria não muito aceita, porque a gente sabe que o corpo consegue reparar esses danos. Proteínas alteradas que vão mudando assim, a expressão dentro do organismo das pessoas ao longo dos anos. Mutações somáticas e dano do DNA. Erro catastrófico também no DNA, dano oxidativo, que vai formando radicais livres, que a gente sabe que com o uso das células vai tendo um processo de oxidação e a formação de radical livres, e acúmulo de lipofuscina. Então, lipofuscina também é uma coisa que ela acumula normalmente no organismo e ela não tende a ser danosa por si só. Então, nada disso é uma teoria que consegue explicar amplamente o processo de envelhecimento.
existem também as teorias sistêmicas do envelhecimento, como, por exemplo, a teoria metabólica. A teoria metabólica diz o quê? Que os seres que vivem mais são aqueles que têm o metabolismo mais lento e, portanto, aqueles que têm uma massa maior. Então, por exemplo, um mosquitinho, ele tem uma vida muito menor do que um mamífero, um elefante. Tá? Mas é uma teoria pouco usada, porque senão a gente ia falar que o obeso ele vive mais do que uma pessoa magra, e não necessariamente esse é um determinante. Tá? Teoria sistêmica genética, e aí eu acho que no futuro vão ter mudanças aí no padrão genético que possam expressar os genes de alguma outra maneira. Então, isso daqui é uma coisa que é promissora, para a gente ver mais para frente. A apoptose, que é a morte programada de células, mas isso acontece, não tem muito como a gente evitar. A fagocitose e autofagia, também alterações neuroendócrinas, imunológicas. E o principal que eu quero falar para vocês, que se tiver alguma coisa que vai cair disso para vocês nas provas de residência, é essa teoria sistêmica da hormese, ou resistência ao estresse. Então, está provado que se você submeter o organismo a estresse de leve e moderada intensidade, ou seja, estresse que o organismo consegue se recuperar, você tem uma diminuição da inflamação, uma diminuição na produção de radicais livres e você tem uma longevidade maior. Essa é a teoria que diz do exercício físico. Então, fazer exercício físico, ao primeiro momento, pode parecer que você tem destruição de fibras, processo inflamatório. Então, fazer exercício é ruim e contribui para o envelhecimento. Não. Tá? Por quê? Porque você está fazendo uma agressão ao organismo e o organismo se recuperando dessa agressão vai diminuir processo inflamatório e vai diminuir formação de radicais livres. Outra coisa que é parecida também em estabelecer estresse ao organismo é você fazer restrição calórica. Então, a restrição calórica, ela age mais ou menos como um estresse do organismo. O organismo vai ter que se adaptar, porque está faltando caloria, está faltando energia, e desde que não seja uma restrição calórica muito alta, que o organismo não consiga se recuperar e faça, por exemplo, uma desnutrição, isso também contribui para aumentar a longevidade do indivíduo, diminuindo a formação de radicais livres e de processo inflamatório, assim como a atividade física. Então, esse é um assunto muito da moda, e se tiver que cair alguma coisa de teoria para vocês de envelhecimento, com certeza vai ser uma pergunta como essa. Vamos dar uma olhada? Ó, sobre as teorias do envelhecimento. Assinale a correta. A liberação de radicais livres e o estresse oxidativo aumentam com a idade? Sim, aumenta com a idade a liberação de radicais livres e estresse oxidativo. Vamos ver as outras. B, o acúmulo de lipofuscina é responsável pela insuficiência cardíaca diastólica leve encontrada na maioria dos idosos? Não, o acúmulo de lipofuscina é normal e não causa nenhum dano por si só. Que estudam-se a lipofuscina porque outras substâncias podem estar agregadas a elas e essas substâncias, sim, contribuintes para envelhecimento. C, o acúmulo de mutação e dano à estrutura do DNA leva à apoptose celular? Não, a apoptose celular é a morte celular programada, não tem nada a ver com acúmulo de mutação de danos. Está relacionado a declínio funcional do idoso? Nada a ver, né? D, a prática de exercício físico aeróbico aumenta o consumo de oxigênio e a produção de radicais livres? Não, diminui a produção de radicais livres. Levando a maior estresse oxidativo e maior atividade inflamatória? Não, diminui a atividade inflamatória. Acabei de falar para vocês. Ou E, a restrição calórica diminui a longevidade em modelos experimentais com animais? Não, a restrição calórica aumenta a longevidade porque você está submetendo o organismo ao estresse. Então, a gente fica com a alternativa correta, que é a liberação de radical livre e estresse oxidativo aumentam com a idade. Bem tranquilo, né? Então, não tem segredo aí para o envelhecimento saudável, a não ser exercício físico e uma dieta aí com uma maior restrição calórica. Isso tudo para que a gente passe só pela senescência e não pela senilidade, ok? Então, eu fico por aqui, a gente se vê numa próxima. Valeu!